Era uma manhã ensolarada no coração pulsante do Rio de Janeiro, com o calor carioca aquecendo as ruas da Zona Sul e o som de buzinas misturando-se ao ritmo distante de um pagode. De repente, uma cena chocante começou a se desenrolar dentro de uma agência bancária reluzente, como um drible mal calculado em um jogo decisivo. Ronaldinho Gaúcho é barrado no próprio banco e humilhado. O gerente é demitido na hora. Ronaldinho, a lenda do futebol que encantara o mundo com seus dribles mágicos e sorriso inconfundível, entrou na agência do Banco Gaúcho Financeiro, uma instituição que ele mesmo fundara para apoiar comunidades carentes e promover inclusão financeira. Ele estava lá para uma retirada simples de R$ 20.000, algo rotineiro para qualquer cliente, mas hoje ele não vinha como CEO. Vestido com uma camiseta cinza desbotada do Flamengo, uma bermuda jeans surrada, chinelos Ryder gastos e um boné azul cobrindo os cabelos cacheados. Ele carregava apenas uma mochila velha com um caderno de anotações, uma garrafa d'água e uma bola de futebol, murcha relíquia de seus dias de moleque na Vila Nova, Porto Alegre. Ronaldinho não buscava holofotes, queria apenas resolver a transação e seguir para a Rocinha, onde planejava um evento beneficente com futebol e samba. Mas naquela manhã, a atitude preconceituosa de uma funcionária e a arrogância de uma gerente transformariam um momento comum em uma batalha contra a discriminação, provando que o verdadeiro craque brilha não só no campo, mas na vida com humildade e respeito e um coração que nunca se rende. A agência na Avenida Atlântica, com suas janelas de vidro refletindo o mar de Copacabana, era um símbolo de modernidade. O interior reluzia com pisos de mármore polido, balcões de madeira escura e o zumbido suave de transações bancárias. Funcionários em uniformes impecáveis moviam-se com eficiência, enquanto clientes de executivos de ternos turistas em trajes casuais formavam filas organizadas. O sino do atendimento o ecoava a cada poucos segundos, e a atmosfera era de uma máquina bem oleada, exatamente como Ronaldinho planejara ao criar o banco para ser um lugar de inclusão, onde todos fossem tratados com igualdade. Hoje, porém, ele não vinha com o terno feito sob medida ou o relógio de grife que usava em eventos oficiais. Ele era apenas Ronaldinho, o Dinho da Rocinha, com a simplicidade que o tornava amado por milhões. Ao entrar, seus olhos atentos captaram um cliente à frente, um homem branco de meia-idade, com uma camisa polo e óculos escuros pendurados no colarinho. O caixa, uma jovem de cabelos loiros presos em um coque, sorria calorosamente enquanto contava pilhas de dinheiro entregando 25. R$ 10, sem hesitação. O homem guardou as notas, acenou em agradecimento e saiu sem perguntas, sem desconfiança, sem obstáculos. Ronaldinho exalou suavemente, sentindo um leve aperto no peito. Ele conhecia aquele roteiro. Já o vivera em estádios, aeroportos, restaurantes, o peso de ser julgado antes mesmo de abrir a boca, de ser tratado como se não pertencesse, apesar de suas conquistas. Mas hoje, mais do que nunca, ele estava determinado a garantir que seu banco, sua criação, não perpetuasse esse tipo de preconceito silencioso. Com a expressão neutra, ele avançou até a fila que era curta e em poucos minutos estava diante de uma funcionária de blazer azul marinho com uma placa de identificação que dizia Ana Clara. Diferente da transação que ele testemunhara, Ana não ofereceu um sorriso. Ela mal olhou para ele antes de deslizar uma prancheta com um formulário em sua direção. Preenche isso, disse com um tom seco mecânico quase desinteressado. Ronaldinho estudou o rosto dela por um instante, notando a ausência de qualquer cortesia, mas manteve a calma. Bom dia, dona Ana. Tô de boa, só vim sacar um dinheiro, disse com o sotaque gaúcho, que parecia trazer Porto Alegre para o Rio, enquanto pegava uma caneta na mochila e preenchia o formulário com rapidez. Ao terminar, ele deslizou a prancheta de volta, junto com sua carteira de identidade. Ana pegou o formulário, mas nem tocou na identidade. Em vez disso, olhou o valor R$ 20.000 e imediatamente empurrou o papel de volta pelo balcão. Não podemos processar isso, disse cruzando os braços, com uma expressão de irritação. Ronaldinho franziu a testa com os dedos ainda no formulário rejeitado. Como assim, dona, tô só sacando da minha conta?
Ana não piscou. Não lidamos com saques grandes assim em dinheiro. Ronaldinho inclinou a cabeça confuso. Eu acabei de ver aquele cara ali saindo com 25 mil reais em dinheiro. Tu nem hesitou com ele. Ele apontou para a saída, onde o cliente anterior já desaparecia na calçada movimentada. Ana apertou os lábios, desviando o olhar pela primeira vez, mas não por desconforto, parecia mais irritação. Em vez de responder, ela virou a cabeça, lançando um olhar rápido para o escritório envidraçado nos fundos onde Vitória Almeida, a gerente, observava a interação com um semblante frio. Naquele instante, Ronaldinho entendeu. Ele seguiu o olhar de Ana até Vitória, uma mulher de uns 40 anos, com um terno cinza impecável e a postura de quem já decidira o destino de alguém antes mesmo de ouvir os fatos. Seus olhos encontraram os de Ronaldinho por um segundo, e ela fez um aceno quase imperceptível, mas suficiente. Ana endireitou-se com a confiança reforçada pelo apoio tácito da chefe. Quando voltou a encarar Ronaldinho, havia algo mais duro em seu olhar. Eu já disse, repetiu batendo os dedos no balcão. Não podemos processar essa transação. Ronaldinho respirou fundo, mantendo a paciência que o tornara uma lenda. E eu tô perguntando por quê. Ana não respondeu de imediato. Em vez disso, tamborilou as unhas no balcão em um ritmo lento e deliberado, como se estivesse ganhando tempo. Finalmente suspirou, inclinando a cabeça. É incomum, disse com uma doçura falsa que não enganava. Um saque tão grande em dinheiro. É suspeito. A palavra suspeito pairou no ar pesada e intencional. Ronaldinho sentiu-a cravar no peito, como tantas vezes antes quando pessoas usavam termos educados para mascarar intenções mais sombrias. Ele conhecia esse jogo jogara-o a vida inteira navegando por regras não ditas, que determinavam quem recebia confiança sem questionamento e quem precisava provar repetidamente que merecia estar ali. Tu não achou suspeito quando aquele cara fez a mesma coisa? Disse com a voz firme, mas calma, apontando para a porta. Me diz, Ana, qual é a diferença? Um lampejo passou pelos olhos dela, uma hesitação fugaz antes de ela se recompor, balançando a cabeça. Senhor, eu não faço as regras. Ronaldinho soltou um riso baixo, sem humor. Tu não faz as regras, né? Mas sabe bem como aplicar elas só para alguns. Ana enrijeceu com os lábios apertados. Preciso chamar minha gerente, disse brusca, sem esperar resposta, antes de girar nos calcanhares e desaparecer em direção ao escritório. Ronaldinho não se moveu. Seus dedos repousavam no balcão, tamborilando levemente, acompanhando o ritmo do coração que batia firme, mas controlado. A atmosfera no banco mudou sutil, mas perceptível, como se o espaço sentisse a tensão crescendo. Ele notava os olhares furtivos, outros caixas desviando os olhos clientes na fila, mexendo-se desconfortáveis, como se soubessem que algo estava errado, mas preferissem não se envolver. Uma mulher branca de uns 50 anos, chamada Carla Souza, segundo o crachá na bolsa, observava da fila ao lado com uma curiosidade mal disfarçada. Ela hesitou, como se quisesse dizer algo, mas logo desviou o olhar, decidindo que não era da sua conta. A porta do escritório se abriu e Vitória Almeida saiu com os saltos altos ecoando no mármore. Ela parou diante do balcão, alisando o blazer com uma expressão impassível. Bom dia, senhor, disse com um tom polido profissional, reservado para lidar com clientes problemáticos. Entendo que o senhor está tentando fazer um saque grande hoje. Ronaldinho a encarou com calma. É isso. O sorriso dela era educado, mas não alcançava os olhos. Infelizmente, temos protocolos de segurança para transações desse tamanho. Ronaldinho inclinou-se ligeiramente. Protocolos de segurança. Quer dizer que o cara que saiu com 25. R$0,00. Agora eu e há pouco não precisava desses protocolos. Vitória ofereceu uma expressão de falsa simpatia com um toque de condescendência. Para a segurança dos nossos clientes e funcionários, precisamos ser extra cuidadosos com saques de alto valor. Ronaldinho cruzou os braços com a postura firme. Então, o que isso significa para mim? Vitória manteve o sorriso, mas sua mandíbula tensionou.
Significa que precisamos verificar informações adicionais antes de prosseguir. Ronaldinho exalou pelo nariz com paciência escasseando. Informações adicionais. Tipo o quê? Minha identidade tá aí. Minha conta tá no sistema. Vitória endureceu o olhar. Não posso falar sobre transações de outros clientes, mas neste caso, preciso confirmar a origem desses fundos e o valor do seu último depósito. Ronaldinho sentiu a irritação crescer, mas manteve a voz firme. Minha conta tá bem na tua frente, dona Vitória. É só olhar no sistema. O sorriso dela vacilou com um toque de impaciência. Não é assim que fazemos as coisas aqui. Ronaldinho soltou um riso curto e incrédulo. Interessante. Eu banco aqui há anos e nunca me pediram essas coisas. Nunca me trataram como se eu não pertencesse. Então me diz, Vitória é o que tem de diferente em mim hoje. A palavra diferente cortou o ar como uma falta dura. Ele viu o lampejo nos olhos dela, a tensão em sua mandíbula, o leve recuo de Ana atrás do balcão. A sala pareceu prender a respiração, esperando a próxima jogada. Vitória abriu a boca, mas fechou-a, escolhendo as palavras com cuidado. Então, sem desviar o olhar, ela levantou a mão em um gesto sutil, mas claro. Do outro lado do salão, uma figura se moveu. Eduardo Santos, o segurança do banco, um homem negro de uns 30 anos, com ombros largos e expressão neutra, endireitou-se de onde estava encostado perto da entrada. Seus olhos encontraram os de Vitória, e ele começou a caminhar em direção ao balcão. Ronaldinho não se mexeu enquanto Eduardo se aproximava com as botas ecoando no chão. A presença do segurança era imponente, mas seus olhos carregavam um peso diferente, uma mistura de dever e desconforto. Vitória nem olhou para ele. Não precisava. O comando silencioso já fora dado. Ela esperava a obediência como sempre. Ronaldinho exalou lentamente com a paciência no limite. Ele já vira esse filme um homem negro tratado como ameaça em um espaço onde deveria ser rei. Vou te perguntar de novo, disse Vitória com o tom ainda polido, mas com uma frieza que traía suas intenções. Pode confirmar a origem desses fundos? Ronaldinho a encarou com a voz afiada. Minha conta, como sempre. Faz anos que deposito aqui, e tu sabe disso. Vitória inclinou a cabeça com os olhos fixos em Ana que permanecia rígida. E pode informar o valor exato do seu último depósito? Ronaldinho riu baixo, incrédulo. Ele sentia o peso do salão, os olhares dos caixas, os murmúrios abafados dos clientes. Carla Souza. A mulher na fila mexia-se inquieta com a bolsa apertada contra o peito, como se quisesse falar, mas o silêncio a venceu. Tua tela tá bem aí, Vitória disse Ronaldinho apontando para o computador. Por que tu não faz teu trabalho e confere? A expressão dela endureceu. Não é assim que funciona. Ronaldinho cruzou os braços com um sorriso amargo. Funciona pro cara que saiu com 25 mil reais sem tu piscar. Então me diz o que tá rolando aqui. É minha roupa, meu sotaque. Ou é outra coisa? A palavra outra coisa caiu como um gol no último minuto. Ana engoliu em seco. Vitória vacilou por uma fração de segundo e o salão ficou mais quieto, como se todos soubessem que a linha fora cruzada. Vitória, sem recuar, fez outro gesto mais firme. Eduardo parou ao lado de Ronaldinho, perto o suficiente para que ele sentisse a presença do segurança, uma sombra ao seu lado. Vou ter que pedir para o senhor sair, disse Eduardo com a voz plana, quase robótica, mas seus olhos traíam um conflito interno. Ronaldinho virou a cabeça lentamente encarando-o. Ele buscou nos olhos de Eduardo algum sinal de dúvida, de hesitação e encontrou. Mas Eduardo não recuou. Se eu não sair, o que acontece? Perguntou Ronaldinho com a voz firme. Eduardo não respondeu, mas sua mão envolveu o braço de Ronaldinho com pressão suficiente para ser um aviso. Antes que Ronaldinho pudesse reagir, ele foi puxado para trás, com o ombro colidindo contra o peito sólido de Eduardo. O segurança o girou em direção à porta, empurrando-o com força controlada, mas suficiente para fazê-lo tropeçar. Um murmúrio atravessou o salão. Alguém sussurrou. Que absurdo! Mas ninguém interveio.
Ronaldinho recuperou o equilíbrio com os pés firmes no chão, mas foi empurrado novamente agora com mais força até que suas costas bateram na porta de vidro. O impacto fez um som seco, mas ele não deixou a dor transparecer. A porta se abriu com a força e ele foi jogado para fora com o ar quente do rio batendo em seu rosto como uma bofetada. Eduardo ficou na entrada com os braços cruzados olhando-o com uma expressão vazia. E então o insulto final à identidade de Ronaldinho, que Ana nem se dignara a verificar, foi jogada ao chão, caindo no asfalto com um som seco. Algo queimou no peito de Ronaldinho, uma raiva contida que ele lutava para controlar. Ele olhou para o cartão com seu nome, sua foto, sua prova de quem era jogado como lixo. Antes que pudesse se abaixar, uma sombra passou por ele. Sofia Lima, uma caixa negra de 25 anos que trabalhara na agência por 2 anos, correu até o cartão, pegando-o com cuidado. Seus olhos encontraram os de Ronaldinho carregados de vergonha e solidariedade. Ela limpou a identidade com a manga do blazer, entregando-a com um murmúrio. Isso aqui é uma vergonha, senhor. Ronaldinho pegou o cartão com os dedos roçando os dela e assentiu sem palavras. Sofia olhou para Eduardo com um misto de decepção e raiva. Tu sabe que isso tá errado, Eduardo. A gente é da mesma luta. Eduardo desviou o olhar com os ombros tensos, mas não respondeu. Ronaldinho exalou com a raiva ainda pulsando, mas controlada. Ele puxou o celular do bolso com movimentos lentos, deliberados. Desbloqueou a tela, tocou em um contato e levou o aparelho ao ouvido. Pedro vem para a agência na Atlântica. Agora disse com a voz firme mas calma. Ele desligou, guardando o celular, e olhou para Sofia. Valeu, dona Sofia. Tu é braba. Os minutos seguintes pareceram eternos. Dentro do banco, Vitória voltara ao balcão, falando com Ana em tom baixo, com gestos bruscos. Eduardo permanecia na porta com os olhos evitando Ronaldinho. Carla Souza sumira provavelmente, decidindo que era mais fácil se afastar do que testemunhar algo desconfortável. Então, um carro preto elegante encostou na calçada. A porta se abriu antes que o motorista pudesse estacionar e Pedro Mendes, o braço direito de Ronaldinho, desceu com passos rápidos. Pedro, um carioca de 40 anos, com cabelo grisalho e óculos de armação fina, exudava autoridade sem esforço. Seus olhos encontraram Ronaldinho e sua expressão endureceu. Dinho, que porra é essa? Perguntou baixo, mas firme. Ronaldinho apontou para a porta. Me barraram, Pedro. Me jogaram para fora como se eu fosse ladrão. Pedro não hesitou. Ele passou por Eduardo sem olhar, com a presença cortando o ar como uma faca. Ronaldinho o seguiu com passos medidos enquanto Sofia e Eduardo os observavam com atenção crescendo. Dentro do banco, Vitória virou-se ao ver Pedro com a expressão vacilando entre confusão e reconhecimento. Ana, atrás do balcão, ficou pálida. Senhor Mendes cumprimentou Vitória com a voz forçada, tentando manter a compostura. Não esperava o senhor hoje. Pedro a interrompeu com a voz fria como aço. Claro que não. Porque se tivesse isso, não estaria acontecendo. Vitória abriu a boca, mas fechou-a com um lampejo de desconforto. Senhor, houve um mal-entendido. Pedro não deixou ela terminar. Mal-entendido. O único mal-entendido aqui é porque o Ronaldinho Gaúcho, dono desse banco, foi barrado humilhado e jogado para fora como um bandido. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ana engoliu em seco, com os olhos arregalados. Vitória piscou atônita, enquanto os caixas congelavam com os clientes na fila murmurando. Eduardo, na porta, baixou a cabeça com os ombros caindo. O senhor... Ronaldinho gaguejou. Vitória com a voz falhando. Pedro cruzou os braços com um olhar que perfurava. Isso mesmo. O CEO. O dono. O cara que construiu esse banco para ser um lugar de respeito. E tu, Vitória, acabou de jogar tudo isso no lixo. Vitória tentou se recompor com as mãos alisando o blazer. Senhor Mendes, nós seguimos protocolos. Pedro a cortou com a voz afiada. Protocolos. Tu nem olhou a identidade dele. Recusou o saque dele, mas liberou 25 mil reais pro cara branco antes dele sem piscar. Isso não é protocolo, é preconceito.
Ana recuou com o rosto vermelho, enquanto Vitória engoliu em seco. Pedro olhou ao redor para Ana e Eduardo, os caixas que fingiam não ouvir. Tu! Ana negou a transação. Tu! Vitória mandou jogar ele para fora. E tu, Eduardo, colocou a mão no dono do banco. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras sufocar o salão. Vocês estão demitidos. Agora. Vitória ficou rígida. Senhor, isso é desnecessário. Pedro não a deixou falar. Desnecessário. Tu jogou o Ronaldinho Gaúcho na rua como se ele fosse nada. Isso não é só um erro. É uma traição ao que esse banco representa. Ele virou-se para Ronaldinho com um olhar de desculpas. Dinho quer limpar essa agência. Ronaldinho assentiu com a voz firme. Completamente. Pedro olhou para Sofia, que observava em silêncio. E tu? Sofia tá promovida. A partir de hoje, tu assume o balcão. Sofia arregalou os olhos atônita. Eu... Senhor Pedro sorriu pela primeira vez. Tu teve coragem. Merece estar aqui. Ele virou-se para os funcionários com a voz autoritária. Todo mundo envolvido vai passar por treinamento contra preconceito. Obrigatório. E se eu descobrir que isso está acontecendo com outros clientes, não vai ser só o emprego que vocês vão perder. Vitória abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ana baixou a cabeça com lágrimas nos olhos. Eduardo olhou para Ronaldinho com vergonha. Pedro apontou para o balcão. Processa o saque do Ronaldinho. Agora. Ana correu para o computador com as mãos tremendo, enquanto contava as notas com rapidez. As pilhas de reais foram colocadas diante de Ronaldinho, seu dinheiro sem debate, sem justificativa, apenas seu. Ele pegou as notas olhando para Sofia. Obrigado, dona Sofia. Tu é o futuro. Ele virou-se para Vitória com um olhar firme. Devia ter olhado minha identidade. Sem mais uma palavra, ele saiu com Pedro, ao lado deixando o salão em silêncio. As ruas de Copacabana fervilhavam com a energia carioca, mas uma onda de indignação varria o Rio de Janeiro, inflamada pelo incidente na agência do Banco Gaúcho Financeiro, onde Ronaldinho Gaúcho, o ícone do futebol mundial, fora humilhado e expulso como um intruso. O vídeo gravado por Lucas, um cliente que capturou a arrogância da funcionária Ana Clara e a frieza da gerente Vitória Almeida, alcançava 70 milhões de visualizações com a hashtag Coração de Craque explodindo nas redes sociais, unindo a Rocinha às torcidas de Barcelona-Milan e até as ruas de Paris. A revelação de que Ronaldinho era o CEO do banco, seguida pela demissão fulminante de Vitória por Pedro Mendes, seu braço direito chocara o Brasil, transformando a história em um símbolo de luta contra o preconceito. Enquanto Ana enfrentava a vergonha pública e Eduardo, o segurança que o empurrara, questionava suas ações. Ronaldinho, com sua calma lendária, planejava transformar a dor em esperança. Longe de buscar vingança, ele organizava o Gol do Respeito, um evento na Rocinha que celebraria a inclusão e a dignidade. Mas a revolta do povo carioca crescia com a favela mobilizada Ana buscando redenção e uma lição maior tomando forma, mostrando que o respeito é o maior gol que se pode marcar. No coração da Rocinha, a comunidade pulsava com uma energia que parecia desafiar o próprio sol. Mariana, a líder comunitária que trabalhava com Ronaldinho em projetos sociais, coordenava os preparativos para o Gol do Respeito, um evento que uniria futebol samba e um grito por igualdade. Ela caminhava pelas vielas com um megafone na mão, convocando moradores para pintar murais com a frase Coração de Craque e organizar um torneio infantil. Crianças ensaiavam dribles em chuteiras doadas pelo craque, enquanto mulheres preparavam uma roda de samba com tamborins vibrantes. O Dinho é nosso filho, e ninguém vai apagar. Ele dizia a Mariana com a voz carregada de orgulho, enquanto pendurava faixas coloridas no campinho. Lucas, agora, um influenciador com milhões de seguidores após o vídeo viral, postava clipes dos preparativos com a voz cantando sambas clássicos e jovens dançando passinhos. A Rocinha tá com o Dinho. Vamos mostrar pro Rio que respeito é nosso jogo, escrevia ele com vídeos que alcançavam dezenas de milhões. Sofia Lima, a caixa que defendera Ronaldinho no banco,
Ajudava a montar o palco com lágrimas nos olhos ao lembrar do craque. Ele é nosso rei. E eu sabia que aquilo estava errado, dizia a Ana, sua colega, que balançava a cabeça com culpa. Eu devia ter feito algo, Sofia. Na sede do Banco Gaúcho Financeiro, na Barra da Tijuca, Pedro Mendes enfrentava uma crise sem precedentes. Ele reuniu a diretoria em uma sala envidraçada com vista para o mar, analisando o impacto do vídeo de Lucas. A agência da Atlântica virou um símbolo de preconceito e isso é inaceitável. O Dinho construiu esse banco para ser diferente, disse Pedro com a voz firme, mostrando prints de comentários nas redes. Respeita o Dinho e fora preconceito. Ele anunciou reformas imediatas, treinamento obrigatório contra discriminação, supervisão cidadã para queixas e um pedido público de desculpas. Quero que cada funcionário entenda ou respeita todo mundo, ou Tafora declarou com os olhos fixos em Ana, que suspensa assistia à reunião por vídeo. Ana, em casa, lia os comentários online com o rosto enterrado nas mãos. Eu não sabia quem ele era, murmurava, mas a culpa crescia ao lembrar do olhar sereno de Ronaldinho, que a desafiara sem ódio. Ela escreveu uma carta de desculpas, hesitando em enviá-la, temendo ser vista como oportunista. Eduardo Santos, o segurança que empurrara Ronaldinho, enfrentava seu próprio conflito. Ele voltava do turno na agência com a cabeça baixa, evitando os olhares dos colegas. Em casa, ela assistia ao vídeo de Lucas pela 100ª vez, sentindo o peso de suas ações. Ele lembrava do olhar de Ronaldinho firme, mas sem rancor, e das palavras de Sofia. A gente é da mesma luta. Eduardo, criado em uma favela carioca, sabia o que era ser julgado pela pele, mas seguira ordens sem questionar. Ele mandou uma mensagem para Sofia, confessando: Eu errei feio. Sofia: Como conserto isso? Sofia respondeu: Começa pedindo desculpas. O Dinho vai ouvir. Eduardo, com um nó na garganta, começou a escrever um pedido de perdão, decidido a comparecer ao evento na Rocinha para enfrentar seu erro. Ronaldinho, alheio à crise no banco, focava no gol do respeito. Ele se reuniu com Mariana e Pedro em um bar na Rocinha, sob o som de um cavaquinho ao fundo. Vestindo uma regata do Brasil, ele anotava ideias. Um amistoso com times de favelas cariocas, uma oficina de samba para as crianças e uma live global para arrecadar fundos para o Centro Coração de Crack. Quero que a Rocinha mostre para o mundo que a gente é mais que preconceito. Mãe disse com um sorriso que aquecia o ambiente. Mariana, emocionada, segurou sua mão. Dinho, tu é nosso farol. Vamos fazer esse evento parar o Brasil. Pedro mostrou mensagens de apoio de Neymar, Anitta e Pelé, que prometeram divulgar o evento. Dinho, o Rio tá contigo. Até gringo tá compartilhando o vídeo do Lucas, disse Pedro. Ronaldinho riu, bagunçando o cabelo do assistente. Então bora, mano. Vamos chamar todo mundo, até a dona Ana e o seu Eduardo. A Rocinha acolhe quem quer mudar. A coletiva de imprensa que Ronaldinho organizou na Rocinha foi um marco. Ele falou em um palco improvisado no campinho com Mariana e Sofia, ao lado cercado por moradores e jornalistas. Vestindo uma camisa do Flamengo, ele olhou para as câmeras com seu sorriso inconfundível. Galera, o que rolou no banco foi um erro. A dona Ana e a dona Vitória erraram, mas quem nunca errou? Eu não guardo mágoa. Quero que o gol do respeito mostre que a gente é mais forte que isso. Convido todo mundo, até quem me barrou, para vir para a Rocinha aprender com a gente. A declaração transmitida ao vivo chocou pela generosidade com brasileiros aplaudindo. Dinho é Rei Clara, uma jornalista do Voz Carioca, publicou uma matéria intitulada Ronaldinho, o gol contra o preconceito, detalhando como o banco falhara com seu próprio fundador. A matéria, com a hashtag Coração de Crack, alcançou milhões com fãs exigindo. Fora preconceito, a coletiva teve impacto imediato. Pedro anunciou que o banco financiaria bolsas de estudo na Rocinha, inspirado por Ronaldinho, e que Ana e Eduardo teriam uma chance de se redimir desde que participassem do treinamento contra a discriminação. Ana, tocada pela fala do craque, enviou sua carta. Senhor Ronaldinho, meu erro foi inaceitável. Sua humildade me fez repensar tudo.
Ronaldinho respondeu com um áudio. Tá de boa, dona Ana? Vem pro gol do respeito. A Rocinha te ensina o resto. Ana, com lágrimas, decidiu comparecer. Eduardo, após ler a resposta de Sofia, confirmou sua presença com um pedido de desculpas. Quero fazer o certo agora. Clara, cobrindo a história, entrevistou Sofia, que contou como Ronaldinho inspirava os funcionários humildes. Ele é nosso espelho, disse Sofia com orgulho. A matéria, a voz da Rocinha no banco do Dinho, reforçou a hashtag Unindo Cariocas. O Dinho é todos nós. Na Rocinha, os preparativos aceleravam. Lucas organizava uma live de aquecimento com Mariana, entrevistando moradores que contavam histórias de Ronaldinho, como ele jogava bola com os moleques, doava instrumentos para a escola de samba e pagava contas de famílias em dificuldade. O Dinho é da gente e ninguém vai derrubar. Ele dizia Mariana com a voz emocionada. A live com milhões de espectadores incluía um clipe de Sofia ensaiando um samba para o evento com a legenda. A Rocinha brilha com o Dinho Ronaldinho. Alver mandou um vídeo para Lucas. Tá brabo? Mano, tua live tá juntando o mundo. Ele não sabia que Pedro financiava a transmissão, garantindo equipamentos para a favela. Pedro, na agência, trabalhava com a diretoria para implementar as reformas com um olhar firme. O Dinho merece um banco que honre o nome dele. Ana, em casa, assistia à live da Rocinha, sentindo a culpa ceder lugar à esperança. Ela decidiu não só comparecer ao evento, mas ajudar na organização, contatando Mariana. Quero fazer algo pela Rocinha, como o Dinho faz. Mariana, com um sorriso, aceitou. Vem com o de coração. Ana, aqui a gente acolhe. Eduardo, agora em contato com Lucas, se voluntariou para a segurança do evento, prometendo. Quero proteger o Dinho, não barrar ele. Na véspera do gol do respeito, Ronaldinho pedalava pelas vielas da Rocinha, cumprimentando moradores e brincando com crianças. Ele parou no campinho onde Sofia ensaiava e jogou bola com os moleques rindo como um menino. Vocês vão brilhar, galera, disse com o cavaquinho na mão. Mariana, ao lado, abraçou-o. Dinho, tu tá unindo o rio. Ele sorriu pensando na mãe. Dona Miguelina. Tô só fazendo o que ela aprendeu, mãe. Ele sabia que o evento seria mais que uma festa. Seria um gol de placa com a Rocinha mostrando que o respeito é a maior vitória. As vielas da Rocinha brilhavam sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, com o som vibrante do samba ecoando como um hino de esperança, enquanto a favela se transformava em um palco de união e redenção. O incidente no Banco Gaúcho Financeiro, onde Ronaldinho Gaúcho, o ícone do futebol mundial, fora humilhado e expulso por Ana Clara e Vitória Almeida, que o julgaram por sua aparência simples, tornara-se um símbolo global de luta contra o preconceito. O vídeo de Lucas, que capturou a arrogância dos funcionários e a dignidade do craque, ultrapassava 100 milhões de visualizações com a hashtag Coração de Craque, unindo cariocas a torcedores em Londres, Tóquio e Nova York. A revolta da Rocinha, liderada por Mariana, e a coletiva de Ronaldinho, que convocara o gol do respeito, haviam forçado mudanças no banco, com Ana buscando redenção e Eduardo, o segurança, que o empurrara enfrentando seu erro. Agora, Ronaldinho liderava a favela em um evento histórico, não apenas para celebrar a comunidade, mas para construir pontes entre mundos com futebol samba e uma mensagem de igualdade que ressoaria para sempre. Neste capítulo final, a Rocinha se tornava um farol de transformação com lições de perdão, humildade e esperança que marcariam o Brasil, provando que o maior gol é aquele que se marca com o coração. O gol do respeito era um espetáculo que parecia capturar a alma do Rio. O campinho da Rocinha, iluminado por lanternas improvisadas e refletores doados por patrocinadores, pulsava com vida. Faixas com Coração de Craque tremulavam entre os postes, e o aroma de moqueca e churrasco misturava-se ao som de tamborins e cavaquinhos. Crianças com camisas do Flamengo doadas por Ronaldinho jogavam bola nas laterais, enquanto avós dançavam samba com sorrisos que desafiavam o tempo. Mariana, a líder comunitária, movia-se como uma maestrina, coordenando voluntários que distribuíam lanches e organizavam filas para o torneio infantil. Hoje a Rocinha é o mundo,
E o Dinho é nosso rei, gritava ela com um megafone, enquanto pendurava uma faixa com respeito, é gol. Ronaldinho chegou ao entardecer, não de carro de luxo, mas pedalando sua bicicleta enferrujada com uma regata do Brasil chinelos e o cavaquinho pendurado na mochila. A multidão explodiu em aplausos. Dinho, Dinho. Ele subiu ao palco com Mariana e Sofia Lima, a caixa promovida ao lado, e pegou o microfone com um sorriso que iluminava a favela. Rocinha, minha casa. Hoje é dia de futebol, samba e respeito. Tamo junto. Brasil bradou com a voz ecoando pelas encostas. Lucas, agora um influenciador global, filmava ao vivo postando: o Dinho é a alma da Rocinha, coração de craque. A live com milhões de espectadores capturava a favela em festa com crianças, driblando mulheres cantando e o rio brilhando como nunca. Ronaldinho anunciou o Centro Coração de Craque, um espaço comunitário com campos de futebol, estúdios de samba e cursos profissionalizantes financiado por sua fundação e doações globais inspiradas pelo vídeo de Lucas. Esse é pros nossos moleques sonharem grande pras nossas meninas, sambarem alto pra Rocinha mostrar que a gente é mais que preconceito, disse sob aplausos que pareciam estremecer a favela. Ele convidou Ana Clara a ir ao palco. Ana, com uma camiseta da Rocinha e os olhos marejados, falou com a voz trêmula. Eu julguei o Ronaldinho sem saber quem ele era. Meu erro foi feio, mas ele me deu uma chance. Vim aprender com vocês que respeito é tudo. A multidão, inicialmente silenciosa, aplaudiu tocada pela coragem dela. Ronaldinho abraçou Ana com um sorriso. Bem-vinda à Rocinha, dona Ana. Aqui a gente cresce junto. Sofia, ao lado, entregou a Ana uma bola assinada por Ronaldinho com um olhar de apoio. Tu tá no caminho certo agora. Lucas capturou o momento com a legenda. O Dinho perdoa da Rocinha, acolhe, coração de craque. A surpresa do evento veio com Eduardo Santos, o segurança que empurrara Ronaldinho. Ele subiu ao palco com uma camisa do Flamengo e a cabeça baixa, segurando o microfone com mãos trêmulas. Eu errei com o Ronaldinho. Segui ordens sem pensar, mas isso não justifica. Peço perdão a ele, a Rocinha, ao Brasil, disse com a voz embargada. Quero fazer o certo agora. A multidão ficou em silêncio, até que Ronaldinho caminhou até ele com um sorriso caloroso. Tá de boa, Eduardo. Tu tá aqui é o que importa. A Rocinha te recebe de coração aberto. Ele estendeu a mão e Eduardo, com lágrimas, apertou-a sob aplausos que cresceram em um rugido. Mariana, na plateia, enxugava os olhos. O Dinho é mais que craque é pai. Clara, a jornalista do Voz Carioca, filmava postando. O perdão do Dinho é a força do Brasil. Coração de craque. A live conectava cariocas a brasileiros em São Paulo, Londres e Nova York, com mensagens de Neymar, Dinho, tu é eterno. Anita Rocinha, amo vocês. E Pelé, o coração do Dinho é nosso orgulho. O evento continuou com um torneio infantil, onde times de favelas cariocas competiam com Ronaldinho como árbitro rindo e brincando com os moleques. Sofia liderava uma oficina de samba ensinando passinhos às meninas, enquanto Lucas transmitia tudo com clipes viralizando A Rocinha é o Mundo, Coração de Craque. Ana ajudava na distribuição de lanches com uma nova humildade, enquanto Eduardo organizava a segurança protegendo as crianças com um cuidado que redimia seu passado. Clara publicou uma matéria Rocinha, o gol do respeito de Ronaldinho, detalhando como o evento unia a favela ao Brasil. A matéria com a hashtag alcançava milhões, inspirando outras cidades a criar eventos semelhantes. No Banco Pedro Mendes implementava as reformas anunciadas, treinamentos contra preconceito, supervisão cidadã e bolsas de estudo para jovens da Rocinha, financiadas pelo lucro da agência. O Dinho merece um banco que honre o nome dele, dizia Pedro com firmeza. A noite terminou com uma roda de samba que parecia abalar as estrelas. Ronaldinho, com o cavaquinho, cantou a Aquarela do Brasil, acompanhado por Mariana, Sofia e a multidão. Ana e Eduardo, na plateia, dançavam timidamente com sorrisos de quem encontrava um novo começo. Lucas capturou o momento com a legenda: O Dinho uniu o Brasil,
Coração de Craque. O Centro Coração de Craque abriu com um amistoso onde Ronaldinho marcou um gol de bicicleta fazendo a favela explodir em festa. Sofia tornou-se gerente da agência, inspirando outros funcionários. Ana, agora voluntária na Rocinha, ensinava crianças a ler, enquanto Eduardo liderava oficinas de esportes com uma nova missão: quero ser como o Dinho a ajudar de verdade. Clara lançou um documentário, O Banco do Dinho, que venceu prêmios levando a história ao mundo. Ronaldinho, vivendo simples, voltava à Rocinha nos fins de semana jogando bola e tocando samba. Uma escola carioca criou o Dia da Igualdade, com murais de Ronaldinho pedalando sua bicicleta, símbolo de resistência. Um dia, em um evento da FIFA, um repórter perguntou: Dinho, qual teu maior gol? Ele sorriu, pensando em Sofia. Ana e Eduardo, Mariana, Lucas e a Rocinha. Foi num banco no Rio, com um passe de respeito. O mundo aplaudiu, e Ronaldinho Gaúcho, com seu gol do respeito, tornou-se mais que uma lenda. Um farol de amor, igualdade e união eternamente orgulho do Brasil.